Olá, tudo bem? Bom dia e boa sorte, minha turma do Supermédia, turma aço, aço, aço. Então vamos lá, galera. Na aula de hoje a gente vai ver sobre as relações ecológicas. Na natureza, os seres vivos se relacionam e para poder a sua sobrevivência. Essas relações, elas podem ser entre organismos da mesma espécie e pode ser entre organismos de espécies diferentes e elas podem se desenvolver de uma forma em que ninguém seja prejudicado. Nesse caso, nós chamamos a relação de relação harmônica ou positiva. Se houver alguém prejudicado, nós chamamos essa relação de desarmônica ou negativa. Nós vamos iniciar aqui a nossa aula de hoje falando das relações intraespecíficas. O que significa isso? Essa relação que acontece entre seres da mesma espécie. Tá? E vamos, dentro das relações intraespecíficas, falar sobre os exemplos que nós temos das relações harmônicas ou positivas. Um desses exemplos é a colônia. O que é uma colônia, portanto, do ponto de vista da ecologia? É um aglomerado de indivíduos da mesma espécie, onde todos se relacionam e todos são beneficiados. O benefício é mútuo. Na colônia, geralmente, os indivíduos são geneticamente iguais, morfologicamente iguais, embora existam exceções, como acontece na maioria das vezes na biologia. Então, temos como exemplo aqui as bactérias. Então, quando eu falo numa placa de Petri, mostro para vocês uma placa de Petri com aqueles pontinhos, ali nós temos uma colônia de bactérias. O que é uma colônia de bactérias? Em média, 500, 600 bactérias vivendo ali juntas, trocando favores entre si, todas se beneficiando. Fungos, aquele bolor que se forma no pão amanhecido, nas frutas, também nós chamamos aquele aglomerado de fungos de colônia. E os corais, quando os indivíduos são geneticamente iguais, nós chamamos essas colônias de colônias isomórficas. Mas existem as exceções, como o caso da caravela portuguesa, um quinidário, um selenterado, que é um conjunto de indivíduos que não são geneticamente iguais, que não desempenham a mesma função. Ali na caravela, cada um tem a função de flutuação, a função de reprodução, a função de captura de alimento. Então, nesse caso, como são todos da mesma espécie, vivem fisicamente unidos, nós chamamos de colônia. Difere da colônia da bactéria porque os organismos são diferentes. Então, nós chamamos essa colônia de colônia heteromórfica. Na colônia, o indivíduo não consegue viver separadamente dos outros. Então, há uma necessidade da união física, do contato físico entre os indivíduos para poder ser colônia. Um outro tipo de relação intraespecífica, harmônica ou positiva, são as sociedades. Nas sociedades, assim como na colônia, os indivíduos que vivem nessa condição trocam favor entre si, todos são beneficiados. Nós temos sociedades que são duradouras, são permanentes, como, por exemplo, as abelhas. As abelhas vivem em sociedade. Lá temos a rainha, que tem o seu papel, a sua função, a sua forma, a sua morfologia, E temos as operárias, que são diferentes da rainha do ponto de vista anatômico, fisiológico, e os zangões. Então, na sociedade, os indivíduos não são geneticamente iguais e nem precisam viver em contato físico permanente. Os cupins também vivem em sociedade e as saúvas também vivem em sociedades. Essas sociedades são permanentes. Se um desses indivíduos da sociedade faltar, a sociedade entra em colapso e ela acaba por desaparecer. Mas temos também sociedade em que os indivíduos vão se reunir com um determinado objetivo, um fim específico. Por exemplo, os leões jovens que não têm experiência de caçar, reúnem 2, 3 leões e vão sair em busca de alimento. Ao alcançar o objetivo, o alimento, essa sociedade se desfaz. Então, nós chamamos essas sociedades de sociedades temporárias,
diferente das abelhas, dos cupins e das saúvas, que nós chamamos de sociedades permanentes. Então, em termos de relações intraespecíficas entre seres da mesma espécie, as harmônicas é fácil de lembrar: colônia e sociedade. A sociedade muito mais cobrada nas provas do que as colônias, tá? E temos também um outro tipo de relação entre seres vivos da mesma espécie, que a gente chama de desarmônica ou negativa. Para que uma relação seja considerada desarmônica ou negativa, alguém tem que levar prejuízo. O prejuízo aqui é representado pelo sinal de menos e o benefício pelo sinal de mais. Então, numa competição, pelo menos a princípio, deve ter alguém que ganhe e alguém que perca. Então, os indivíduos de uma mesma espécie competem pelos mesmos recursos que tem na natureza, como, por exemplo, o alimento, o território, a reprodução. Quando nós estudamos evolução, que nós estudamos lá a seleção natural, nós vimos que a competição intraespecífica é um dos mecanismos pelo qual a natureza seleciona o mais apto e elimina o menos apto, certo? E uma relação intraespecífica desarmônica, pouco cobrada em prova, é o canibalismo. Quando um organismo de uma espécie se alimenta de um semelhante, de um outro igual a ele, da mesma espécie. Essa relação geralmente acontece em momentos de estresse ambiental, falta de alimento, não tem o que ele se alimentar, acaba se alimentando de outro ser da mesma espécie que ele, ou para diminuir a competição, como acontece com alguns carnívoros que matam os filhotes machos para evitar a futura competição ou para que a fêmea entre logo no cio e ele possa se acasalar com ela. Então, nessa aula, nós vimos aqui os tipos de relações intraespecíficas positivas e as relações negativas, que, de certa forma, é um conteúdo relativamente fácil de se entender e que a sociedade é a parte desse conteúdo que mais é cobrado em prova. Espero ter contribuído para a formação de vocês, para que vocês possam acertar a questão que pode aparecer lá no nosso vestibular. Muito obrigado e até a próxima aula.